Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com o programa Escola Bíblica Dominical Semaderon. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que nos dá a oportunidade de estarmos ministrando estas aulas como subsídios aos nossos irmãos de todo o estado de Rondônia, do Brasil e do mundo, até onde a internet chega e os nossos irmãos, nossos amigos, se deliciam com a palavra do Senhor, principalmente aqueles que amam esta palavra e por isso buscam encontrar recursos para tanto aprenderem daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, quanto também aprenderem para ensinar, trabalhar na Escola Bíblica Dominical aos domingos. Então, que Deus abençoe ao nosso pastor Nelson Lutemberg, continue enriquecendo ele com sabedoria, com graça, para atender toda a demanda deste vasto estado de Rondônia e também a cada pastor presidente, ao colégio de pastores do nosso estado de Rondônia, aqui da nossa convenção, Semaderon, que Deus continue enriquecendo cada superintendente de escola bíblica dominical, cada professor de cada classe, desde o berçário até aos da terceira idade. Deus tem um negócio com a escola bíblica dominical, que é usar aqueles que se colocam na posição de vasos para serem usados, para serem exercitarem a missão que Deus confiou a eles, que é ensinar a palavra de Deus. Nós estamos com a nossa lição de número 4, já que trata de assunto missionário. O tema da revista geral é Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. E nós já estudamos 3 lições e estamos agora com a nossa 4ª lição. A primeira fala da grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A segunda fala sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A terceira trata das missões transculturais no Antigo Testamento. E a 4ª, que estaremos estudando nesta semana, missões transculturais no Novo Testamento. Então é sobre esta que nós estaremos aqui conversando. Nós temos aqui então o nosso texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo que deu, ou que enviou o seu Filho. Então, missão divina, Deus como missionário, nos dando um Filho para salvar-nos dos nossos pecados e que também se tornou um missionário para a humanidade e que enviou seus discípulos para serem também missionários. E nós somos, a sequência dos apóstolos, somos também esses discípulos de Jesus que precisamos cumprir a ordem imperativa de Jesus Cristo e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática apresentada pelo nosso pastor Wagner Gabi para esta lição de hoje é: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Deus tinha o seu único filho, ou tendo o seu único filho, entrega ele para ser um missionário. Já pensou nós entregarmos os nossos filhos para serem missionários? Missão é a tarefa suprema do cristão, é a tarefa maior da igreja na terra. Missão é a razão de estarmos aqui palmilhando nossos pés nesse solo terrestre. A nossa introdução vai tratar, resume aqui
o assunto dizendo que no Novo Testamento o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 3,16, como está no texto áureo, e também João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, e versículo 21, que diz que assim como o Pai me enviou, disse Jesus aos seus discípulos, eu também vos envio. Então, o Pai envia Jesus como missionário. Perceberemos nesta lição que o Mestre Jesus começa a sua tarefa de proclamar o Evangelho com o texto bíblico básico que está em Isaías 61, 1 a 2, e Lucas 4, 17 a 20, que é o cumprimento daquilo que profetizou o profeta Isaías 750 anos antes de Jesus ter vindo à terra. Então, o profeta profetizou e depois Jesus lê a profecia em Lucas 4, dizendo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração, para a abertura de prisão aos presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança e para consolar todos os tristes. Foi isso que o profeta Isaías profetizou. E aí nós encontramos Jesus então vindo à terra e cumprindo esta missão. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Que unção extraordinária estava sobre Jesus e hoje esta unção está sobre cada crente que se dispõe a pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor Jeová que estava sobre Jesus está sobre cada crente para anunciar boas novas aos pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor, para pregoar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e também para consolar todos os tristes. E aí nós vamos perceber que Jesus, ao começar pregando esse evangelho, ele encontra alguns pescadores ali na Galileia e ele então diz para Pedro e para André, venham, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Deixando de ser apenas um pescador de peixe para uma missão muito maior. Quantas pessoas o Senhor tem chamado do escritório, tem chamado da empresa, tem chamado das profissões, sejam elas de um médico, de professor, N profissões que Deus tem chamado por vezes para um tempo integral no seu serviço e por outras vezes mesmo permitindo que eles continuem executando a tarefa, mas os convida para essa obra missionária. No caso de Pedro e de André, ele diz, vinde a mim, eu vos farei agora pescadores de homens. Essa palavra pescadores, ela toca muito o meu coração, porque quando vamos pregar o evangelho, precisamos ter toda a cautela de um pescador para ir com cuidado, porque as pessoas não entendem o quanto o amor de Deus é abrangente e às vezes se assustam quando a mensagem do evangelho chega, eles não conseguem entender se não tivermos na direção de Deus com muita sabedoria de que o que estamos ensinando, o que estamos transmitindo para eles é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e muitas vezes fogem e retardam a bênção de Deus sobre as suas vidas ou muitas vezes até deixam de arrepender-se de seus pecados e perdem a salvação. Que Deus nos faça verdadeiros, inteligentes pescadores de homens, de vidas, para que povoemos o céu. O nosso primeiro ponto diz assim, Deus, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário. Que coisa extraordinária.
Na verdade, a Bíblia apresenta os grandes clamores missionários. Eu e você precisamos estar com nossos ouvidos espirituais sensíveis para ouvir esses clamores extraordinários. Há clamores que já não têm mais solução, mas há clamor que precisam ser respondidos com uma palavra da parte de Deus. Estava o apóstolo Paulo em uma determinada cidade e, de repente, ele está dormindo e estava ali naquela transição para a Macedônia, para o continente da Europa. Atos capítulo 16 e versículo 9. Ele tem uma visão de um homem que brada: passa para a Macedônia, passa para cá, para a Macedônia e ajuda-nos. Esse é um clamor, o clamor do mundo. O mundo está clamando, as pessoas clamam em nossa volta, na empresa, no trabalho, na escola, dentro de casa e até em outros países, como é o título da nossa lição, missões transculturais, na China, na África, na Oceania e em todos os continentes do mundo, em países do mundo mais distantes, eles estão clamando: passa para cá. Traga-nos uma palavra de Deus, nós também queremos ir morar no céu. O clamor do mundo é real. Existe um outro clamor, que é o clamor daqueles que estão no inferno. E o que isso importa para nós? Importa que nós precisamos saber que hoje tem vidas clamando lá no inferno. Eles deixaram de receber a salvação, partiram para a eternidade e estão sem Deus. Jeremias 8:20 diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que clamor triste! É aquele mesmo clamor do rico, que era vizinho de Lázaro, e que não fazia conta de Lázaro. Os dois morreram, e de repente o rico, a Bíblia diz, estando no Hades, ele levanta os olhos e diz: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Estes clamores, mesmo que não há mais solução, porque o pai Abraão disse assim: olha, lembra que lá na terra você recebeu bem e ele somente mal, agora não tem como, não temos como passar daqui para lá e nem vós de lá para cá. Esses clamores nos importam porque é preciso sabermos que todos os dias pessoas estão indo para a eternidade e muitas delas sem a salvação. Quando nós olhamos o próprio Deus clamando, Deus Pai clama, Deus Filho clama, clamor missionário parte de Deus Filho, parte de Deus Espírito Santo. Em Salmo, livro do Salmo, no número 2 e verso 8 diz assim: pede-me e eu te darei as nações em herança. Deus está clamando e dizendo: meu filho, peça e eu vou te dar as nações em herança. É um clamor da parte de Deus. Quando nós olhamos Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, está o Filho clamando, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o último clamor, que é o clamor do Espírito Santo, Atos capítulo 13, versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor ali em Antioquia e jejuando, disse o Espírito Santo para aqueles que oravam: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo também clama dizendo: separem homens, separem mulheres. Também clama dizendo: vá você, desperta, tem pessoas precisando. Então o Espírito Santo clama e nós precisamos ouvir esses clamores. Por quê? Porque a Bíblia mostra um Deus missionário e começa de Deus e deve chegar até a nós. O segundo subponto diz: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Que perspectiva é esta missionária do Novo Testamento? Ora, Jesus é enviado como missionário, Deus enviou.
apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Deus foi um apóstolo, um enviado de Deus, um missionário para pregar o evangelho a toda criatura. Esta tarefa é a tarefa suprema da igreja. Por que é a tarefa suprema da igreja? Porque é a tarefa começada por Jesus Cristo, e quando Jesus sai desta terra, ele deixa, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, em suas últimas palavras, a ordem para que os seus discípulos saiam pelo mundo inteiro, para que aqueles que ainda hão de nascer, como ele diz em João 17, possam também anunciar o evangelho a toda criatura. Em Ezequiel capítulo 3 e versículo 18, Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, se alguém morrer sem ser avisado, sangue de tuas mãos eu requererei. É uma cobrança. Quando nós olhamos em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 2, Paulo instrui a Timóteo dizendo: Timóteo, pregue a palavra, inste, insista, a tempo e a fora de tempo. A palavra tem que ser pregada, as almas estão clamando. Quando nós lemos em Provérbios 24, versículo 10 e 11, diz assim: livra os que estão destinados à morte, salva os que cambaleiam para a matança. Se você se mostrar fraco, você não vai conseguir, mas mostre-te forte. Mas se disseres, diz o versículo 12, nós não sabíamos, Senhor, lá no dia do juízo, no tribunal, a gente diga, nós não sabíamos. Aí diz o texto: porventura, aquele que pondera os corações, não sabe que sabia sim, que as almas estavam perecendo e que não livrastes os que estavam palmilhando, destinados para a matança. Judas 22 diz: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos atender este clamor missionário, essa perspectiva missionária do Novo Testamento. A igreja, à luz dessa revelação, Deus, através de Jesus, estabelece a igreja. Israel rejeitou o Messias e não deu continuidade ou expressão à missão que eles receberam. Não colocou em ação aquilo que era o compromisso deles, serem um farol para o mundo inteiro. A partir deles, alcançarem as demais nações. Então Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E estando Jesus na terra, curou os enfermos, limpou os leprosos, fez muitos milagres. Mas ao encerrar, como disse, em Mateus capítulo 28, o último capítulo desse evangelho, ele diz no versículo 18, 19 em diante, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante observarmos o texto que Jesus está dizendo aos discípulos: olha, o amigo de vocês, que acompanhou vocês por um período de 3 anos, que esteve com vocês, ele ressuscitou poderoso, todo o poder está nas mãos dele. Vão pregar o evangelho porque vocês não estão desprovidos de autoridade. Deus não nos manda pregar o evangelho de qualquer jeito, ele nos capacita. Muitas pessoas não estão indo pregar o evangelho porque não estão confiando que Deus os capacitará. Creia, meu irmão, que Deus está te capacitando, que você, ao sair, é como Jesus disse: quando estiverem diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na mesma hora vos será dada a palavra para vocês falarem, por mais que sejam simples e estejam diante de autoridades estudadas, autoridades preparadas com muitos diplomas, mas não se envergonhe diante deles, porque na mesma hora será dada a palavra, ou seja, Deus te dará autoridade. Não tema, vá pregar o evangelho. Então diz em Lucas 24 e 49,
ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunha, diz em Atos 1:8, recebereis poder e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Deus nos capacita, pode ficar tranquilo. Quando você pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus envia os seus discípulos, primeiro ele envia os 12, depois ele envia mais 70, e ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça vocês receberam, de graça dai. Nós não vamos receber, nós já recebemos autoridade para fazer a obra de Deus, portanto, precisamos acreditar que este poder está conosco e que a igreja é esta luz que precisa levar o evangelho a toda a criatura. Diz o comentarista aqui, citando George Peters, diz assim: se o cristianismo não fosse uma religião missionária e os apóstolos não tivessem sido missionários, não teríamos o livro de Atos e nenhuma epístola. Com exceção de Mateus, até mesmo os evangelhos foram escritos para igrejas missionárias. Então, quem não faz missões não tem nada para contar, mas os discípulos faziam missões, por isso tinham um livro todo de Atos dos Apóstolos, como história da igreja. Pedro é preso na prisão, o anjo vem e solta. É preso de novo, o anjo vem e solta. Lá na Porta Formosa vai, o paralítico anda. Depois ressuscita uma menina Dorcas. E aí vem o apóstolo Paulo, levanta um paralítico lá na cidade em uma das cidades missionárias, logo que ele iniciou a pregar o evangelho. E vai pregando o evangelho e vai vendo os milagres extraordinários que Deus vai operando em sua vida e vai deixando registrado a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus na sua vida também nas epístolas. E é por isso que nós vamos aqui para o próximo tópico, que vai tratar desse evangelho, então, no Novo Testamento, nos livros, nas cartas, nos evangelhos. Como que a missão operava nos evangelhos? Jesus começa pregando o evangelho e ele começa da mesma forma que João Batista. João Batista diz: arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus. Marcos 1, 12 em diante, Jesus vai dizer assim: arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Mas a palavra é arrependimento. Sem arrependimento não há missões. A missão, ela vai acompanhada de uma cobrança, de uma pregação de arrependimento. Quem crer, se arrepender, será salvo. Então, Jesus diz em Mateus 9,35, eu tenho compaixão da multidão, porque eles andam desgarrados como ovelha que não tem pastor. E Jesus diz: orai ao Senhor da seara para que envie mais missionários. Em Marcos 16, ele diz então: ide por todo o mundo. Em Lucas 10, ele envia os 70, e ele diz: olha, vocês vão, e vocês vão ir como ovelhas no meio de lobos. Já pensou o que vai acontecer com uma ovelha no meio de lobo? Entretanto, essa ovelha, ela está cheia do Espírito Santo, nós somos ovelhas, e o leão da tribo de Judá, que é Jesus, está conosco. Então, Satanás, que é terrível, e que nós não suportaríamos de nós mesmos nem uma unha dele, que nós já estaríamos destruídos, mas o poder de Deus em nossa vida, a gente não chega diante dele e pede para ele sair. A Bíblia diz: manda ele sair, dá uma ordem. Então, esta ovelha expulsa demônios, esta ovelha cura enfermos, esta ovelha ressuscita mortos, esta ovelha faz milagres. Isto tudo aconteceu em Lucas 10 e nós vamos ver os discípulos voltando e contando para Jesus os fatos. E Jesus diz: olha, a casa que você chegar, diga: paz seja convosco. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo para os 70, dizendo assim: olha, quando você chegar em uma casa, você diz: a presença de Deus chegou aqui. Aquela palavra paz seja convosco significa a presença de Deus está aqui nesta casa.
Imagine, irmão, que autoridade Deus está nos dando de chegarmos e abençoarmos um lar, dizendo, olha, a presença de Deus chegou aqui, chegou para curar, chegou para resolver os problemas. É extraordinária a graça que Deus nos dá. Então, que façamos esta obra. E em João 20 e 21, Jesus chega aos discípulos que estão de portas fechadas e diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Vão. Que tarefa preciosa e suprema é essa que nós recebemos de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos agora, como foi a missão nos Atos dos Apóstolos? Nós vamos encontrar aqui, começando com Filipe. Deus separa ali 7 diáconos através dos apóstolos. Os apóstolos disseram, vamos separar 7 diáconos aqui, homem cheio de sabedoria, de fé. Tinha um daqueles diáconos que o nome dele era Filipe, e o homem era fervoroso. Este foi o primeiro missionário transcultural. Nós estamos falando de uma missão que vai para além das fronteiras do nosso país. E este homem, ele saiu e foi pregar em Samaria. E a Bíblia diz ali no capítulo 8 do livro de Atos, que os coxos andavam, muitos paralíticos andavam. Demônios gritavam, saíam gritando e iam embora. E havia muita alegria em Samaria, que não era mais, não era nem considerada uma região mais de Israel, mas estava ali bem anexa a Israel. Entretanto, Deus vem e fala para Filipe, dizendo assim, ó, desce para o caminho de Gaza, lá da Filístia, dos filisteus, que está deserta. E ele só obedece, ele não sabe o porquê, mas era um principal da rainha Candace, dos Etiópios, da Etiópia, que vinha vindo da adoração, mas que não conhecia a palavra. E Filipe pergunta, entendes tu que lês? Ah, quantas pessoas que querem entender a palavra, mas não podem entender. E aí Filipe, então, pregou para aquele homem que não entendia o que estava lendo, e ele foi batizado, e nós conhecemos a história. E Deus deu um presente para Filipe, o arrebatou, e ele apareceu em outra cidade, em Azoto, para continuar a obra, mas ele foi fazer essa missão transcultural. Me chama a atenção este homem chamado Filipe, porque quando nós lemos lá em Atos, no capítulo, lá para o final do capítulo 21, nós vamos encontrar 4 filhas desse homem que profetizavam. Quando a palavra de Deus diz que Paulo chega em Cesareia, onde morava Filipe, entra na casa de Filipe e destaca, dizendo, e este tinha 4 filhas, aquele Filipe evangelista, cita ele, diz que tinha 4 filhas profetisas. Essas filhas profetisas, aqui significa que elas também eram pregadoras e evangelistas como o pai. Um pai tão entusiasmado por fazer missão. Isso me chama a atenção porque Filipe impactou as filhas também queriam fazer missões, e o texto diz assim, eram 4 mulheres virgens que faziam missões. Dá a entender que essas mulheres, elas abriram mão até do casamento para fazer a obra de Deus, de tão apaixonadas que eram por ganhar alma. E o profetizar ali significa ser evangelistas, e com certeza Deus fazia milagres através delas, assim como fazia através do pai que Samaria foi impactada. E aí nós encontramos Pedro também, ali no livro de Atos, nós encontramos então a ação de Pedro pregando também lá em Cesareia. E estava lá o Cornélio, e o anjo aparece para ele que estava jejuando e diz assim, olha, você quer encontrar a verdade? Então vai até Simão, chamado Pedro, que está em Jope, e ele enviou mensageiros. Pedro veio à casa dele, e quando Pedro vem à casa dele, Pedro não tinha costume de pregar para gentio. O evangelho estava muito restrito aos judeus, que foi uma falha que aconteceu entre os judeus. E o próprio Pedro ainda não tinha não tinha sido tocado para essa abrangência.
Mas quando Deus fala com ele dizendo que não era para ele fazer comum, que Deus purificou, ele passa a entender que Deus tinha um negócio com os gentios também. E ele prega em Cesareia, e de repente o Espírito Santo vem sobre aquele povo, e ele vê aquele povo cheio do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, assim como no dia do Pentecoste, e ele exclama dizendo: agora consigo entender, isso é ratificado em minha mente, que Deus quer salvar todos os homens, que Ele quer alcançar todas as pessoas do mundo, e que para Ele não há diferença entre gentil e judeu, mas que todas as pessoas são importantes para Ele, e que não faz acepção de pessoas. Deus não quer salvação apenas para o Brasil, Ele quer a salvação para todas as nações. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, então nós encontramos os missionários Paulo também e Barnabé pregando a palavra de Deus, e aqui nós já citamos Atos 13, versículo 2, quando eles estavam ali em Antioquia, e de repente eles estavam jejuando, e Deus disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então saem Barnabé e Saulo numa primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Barnabé sai com Marcos, Paulo sai com Silas, e se tornam 2 grupos. Paulo tem uma terceira viagem missionária ainda. E assim vai se ampliando o número de missionários. E Paulo prega o evangelho a começar de Antioquia, que também não era mais Jerusalém, mas já era transcultural, já era uma igreja transcultural, porque não pertencia a Israel. Antioquia é uma cidade do país da Síria. E ali Antioquia que tinha aquele grande número de irmãos e que se tornou uma poderosa igreja missionária. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos aqui deixar a oportunidade também com o nosso pastor Jorme César, que vai estar agora ministrando para nós e falando também dessa tarefa suprema da igreja, dessa missão transcultural no Novo Testamento. Que Deus continue abençoando a minha e a sua vida. Fiquemos então agora com o pastor Jorme César. Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor, ministrar juntamente com o pastor Eliseu nos é muita alegria, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida de nossos pastores presidentes, também pela vida do pastor presidente da Semaderon, pastor Nelson Lutemberg, que nunca deixou faltar o seu irrestrito apoio à escola bíblica dominical. Pois bem, hoje nós estamos tratando sobre missões transculturais no Novo Testamento. A Bíblia como um todo, ela é um livro missionário, exatamente isso. Desde o Gênesis ao Apocalipse, ela enfoca um trabalho missionário. E além de ela enfocar no seu conteúdo, ela foca isso também na sua missão, alcançar o ser humano e trazê-lo a Cristo, trazê-lo à salvação, ao reino de Deus. Exatamente isso é a função missionária, é ir pregar o evangelho, ir lançar a rede e então colher os frutos que o Senhor Deus conceder para que agregue ao reino dele, e isso faz com que o número de salvos cresça a cada dia e o reino do nosso Deus esteja sempre em expansão. Parabéns para a igreja, parabéns para os irmãos, os obreiros, que assumem esse compromisso, que aceitam esse chamado e fazem a obra do Senhor Jesus Cristo. Missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A obra missionária, ela aparece também nas cartas, tanto nas cartas paulinas quanto nas cartas gerais, e também no livro do Apocalipse. Quer dizer, a Bíblia como um todo, ela tem o seu caráter missionário, que é a salvação de todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. Então, já nesse terceiro ponto, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, ele começa enfocando as cartas paulinas. E nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos que estavam em Roma,
ele fala sobre a universalidade do pecado. O que é isso? É que o pecado alcançou todas as pessoas. E em razão do efeito do pecado ser generalizado, há a necessidade de uma obra missionária também generalizada, que alcance a todas as pessoas. Paulo chega a afirmar que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Essa é a função da graça salvadora. Onde o pecado teve o seu efeito deletério, onde o pecado maculou, manchou, sujou alguém, a graça chega lá com a palavra, com aquela esponja que limpa, e ela então limpa, lava e absolve. Exatamente isso. Então, quer dizer, a pessoa fica livre do efeito do pecado. Glória a Deus por isso. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele fala sobre esse efeito maligno do pecado, mas também ele apresenta o efeito da graça. Ele informa aos irmãos de Roma que a salvação é possível a todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, nós temos uma carta altamente teológica, e parabéns ao apóstolo Paulo e parabéns aos irmãos que leem as cartas de Paulo, especialmente Romanos e Gálatas, que são cartas altamente teológicas, e elas pregam a grandeza da graça, a grandeza da salvação trazida por meio do Evangelho, Jesus Cristo, a todo aquele que nele crê. Na sequência, ele também escreve uma outra carta de natureza missionária, que é dirigida aos irmãos que estão em Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. E ali ele fala sobre a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios. Na carta aos Efésios, Paulo apresenta que para Cristo, para o Evangelho, para a obra missionária, não existe muralhas divisórias, para cá é negro, para lá é branco, para lá é judeu, para cá é gentil. Não, o Evangelho não tem essas limitações. Ele é para todas as nações, todos os povos, todas as etnias. O Evangelho, ele é de fato sem fronteiras. Ele alcança todas as pessoas. Então, não há separação de raça, cor, para que seja alcançado pelo Evangelho. E uma coisa muito bonita que o Evangelho faz é que ele reúne todos e põe juntinhos assim, onde ele chama de igreja, e ali nós somos todos irmãos em Cristo. E aí não há grego, não há judeu, não há brasileiro, não há pernambucano, não há chinês, todos nós irmãos em Cristo, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Só o Evangelho faz isso. E a obra missionária é a que leva esse Evangelho, que se encarrega de pregar o Evangelho, e assim todos conseguem em Cristo a salvação. As cartas a Timóteo e a Tito são duas cartas de natureza pastoral, quando que o apóstolo Paulo, ele enfoca nessas cartas a necessidade de os líderes da igreja, de aqueles que pastoreiam, que dirigem igrejas, congregações, cultos, departamentos na igreja, na casa do Senhor, que eles também tenham essa vocação de plantar igrejas, isto é, de evangelizar, de ganhar vidas para Cristo e ganhar essas vidas, agregá-las para que elas congreguem e adorem o nome do Senhor Jesus Cristo. Nas cartas gerais, as epístolas que Paulo, que outros apóstolos escreveram, outros escritores trabalharam na elaboração delas, elas também têm a natureza, claro, teológica,
mas voltado para a prática, exatamente. Ela vem da teoria e alcança a prática, o exercício da prática. Então, aparece aqui a carta aos Hebreus, Essa carta aos Hebreus, ela é muito interessante, porque ela compara a antiga aliança com a nova aliança. Ela coloca as duas coisas assim, para dizer que a antiga aliança precisaria da nova aliança. A antiga aliança, ela foi interessante? Foi. Ela foi importante? Foi. Mas ela veio até Cristo. Então, ela era como se fosse um aio, um pedagogo, um alguém responsável para cuidar de uma criança até ela adquirir a maioridade. Pois bem, então, a lei na antiga aliança, ela teve essa finalidade, vir até Cristo, trazendo, conduzindo as pessoas, a fé até Cristo. Com o advento do nascimento de Jesus, o apóstolo João chega a dizer que a lei e os profetas duraram até João. E ele fala ainda mais que agora é graça sobre graça. Ou seja, há uma abundância da graça, uma superação da graça, uma coisa maravilhosa. Ele coloca como sendo que a graça chegou na nova aliança para concretizar aquilo que a antiga aliança profetizava ou simbolizava. Então, a prática chegou, o real chegou. Naquilo lá era o simbólico, agora é o real. Não me refiro a uma moeda, mas sim a um fato, a salvação pela graça se concretizando agora por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na verdade, a nova aliança, o comentador chega a dizer que ela é melhor. Por quê? Porque Cristo é a própria nova aliança. Então, no Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo assim. Agora ele apareceu, ele é o real, ele é o fato. E agora quem aceita Jesus como Salvador é salvo diretamente por Jesus Cristo. A carta a Tiago. Tiago foi um apóstolo muito abençoado. E Tiago, ele teve uma sabedoria invulgar era a sabedoria conferida a Tiago. E ele escreve muito a esse respeito, que a verdadeira sabedoria, ela não se confunde e nem se macula com as coisas banais aqui desta terra. Ela não se envolve, ela é superior, ela é maior, ela é mais abrangente. Então Tiago fala dessa grande sabedoria. Ele era abençoado por Deus, foi agraciado por Deus com muita sabedoria, com muita devoção, e a fé dele era também muito exercitada, e Deus abençoou ele naturalmente. Mas ele quer que a igreja, na nova aliança, ela desenvolva tanto essa sabedoria, quanto a prática dessa sabedoria, que não fique isso na teoria, que não fique no campo apenas da fé, como se fosse aquela fé pura, mas ele quer assim aquela fé prática, não é aquela fé teórica, mas ele quer uma fé prática, uma fé que exercita todos os dias, que aquilo que nós falamos, que aquilo que nós pregamos, também nós possamos viver, que a nossa vida seja essa carta lida por todos. E então, é assim que Tiago deseja que a igreja, que o crente, essa nova criatura em Cristo, exerça a sua vida cristã, o seu ministério, pautado em uma teologia prática, pautada em uma vida que corresponde àquilo que a palavra de Deus ensina acerca de cada um de nós. E a carta de Pedro também, ele escreveu
E na sua escrita, ele fala algo de muita relevância. Ele nos lembra da nossa viva esperança em Deus. Todo crente, ele nunca pode perder a esperança em Deus, a esperança da salvação, que nada mais, nada menos do que uma fé viva, uma fé que se alicerça em Deus e dele não se demove por nada. Então, esta viva esperança com relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo jamais pode sair do coração de um crente. Todo crente precisa estar todos os dias. Jesus não veio ontem, mas hoje ele virá. No outro dia ele diz, Jesus não veio ontem, mas hoje ele virá. Estar esperando todos os dias a volta de Cristo. É essa esperança viva que Pedro nos orienta a desenvolver. Nunca perder de vista a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos apressando a volta dele. E assim seremos bem-aventurados e receberemos uma coroa que ele tem preparado para aqueles que aguardam, para aqueles que desejam, para aqueles que apressam a sua vinda, a volta de Jesus para nos levar para ele. Por fim, nós temos no Apocalipse as últimas recomendações missionárias transculturais da Bíblia Sagrada. Quem vê o Apocalipse, livro das Revelações, jamais diria que o Apocalipse é uma carta missionária, é um livro missionário. Pois é um mandato, ou melhor, é um mandado missionário. O livro do Apocalipse é um mandado missionário. E olha, quando Jesus orienta João a escrever aquelas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, era para ele escrever 7 cartas e enviar às igrejas da Ásia. Bem, e a intenção de Jesus Cristo em escrever as 7 cartas às 7 igrejas, era para que, em chegando lá aquelas cartas, os irmãos pudessem aguardar com alegria a volta do Senhor Jesus Cristo. Aumentaria a esperança que eles têm da salvação. E assim, aquelas igrejas não ficar paradas, mas elas prosseguir, elas avançar, pregando, ensinando, preparando a igreja, preparando os crentes para o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João, por exemplo, ele, além de ser um apóstolo, que o próprio nome significa enviado, e ele recebeu as orientações do próprio Senhor Jesus Cristo, os enviando a pregar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Depois da ascensão de Cristo, ele foi pastorear a igreja que estava em Éfeso, e lá então ele deixou o seu grande legado missionário, alguém que ama missão, que faz missão, e que prega missão, ensina missão, vive missão. E ao escrever o Apocalipse, então, João deixa esse legado grande para a igreja dos dias modernos. E assim, fica aqui a nossa palavra a todos os irmãos. Abracemos a obra missionária, façamos missão, e assim o nome de Deus será glorificado. É bom lembrar que a igreja, nos dias atuais, ela tem um desafio muito grande com a obra missionária, porque nós temos missões internas e missões externas. Para se fazer missão externa, nós precisamos ter uma base missionária sólida, que garanta o sustento do missionário que é enviado, da família dele, que tenhamos uma base sólida, suficiente para sustentar aquele que vai, o missionário que vai. Os missionários que ficam precisam mesmo sustentar os missionários que vão. E dessa forma, a igreja que fica, os missionários que ficam, eles têm o dever do sustento material e também do sustento espiritual. Estar sempre orando pelos missionários e os abençoando de um modo financeiro. E também aquele sustento emocional,
escrever uma carta aos missionários é sempre muito bom, uma mensagem pelo WhatsApp, se isso for possível, uma mensagem escrita, qualquer uma coisa que puder chegar lá como sendo um incentivo. Olha, Deus te abençoe, olha, estou orando por você, olha, Jesus é bom e vai te abençoar, você conseguirá sim. Isso, quando chega lá aos olhos ou aos ouvidos do missionário, é como se fosse um bálsamo, é como se fosse um reavivamento de esperanças na vida dele. E assim, então, a nossa responsabilidade enquanto a igreja que fica é aquela que sustenta a igreja que vai, o missionário que vai, aquele que faz missões. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe nossos professores, nossos superintendentes, nossos dirigentes de igrejas, nossos pastores que presidem campos e também aos pastores que integram a Semadeiron, todos os seus ministros, aos que compõem a mesa diretora, o colégio de presidentes. Deus abençoe a todos e que missão esteja em nossos corações. Estaremos orando agora e agradecendo a Deus por mais esta valiosa lição para nossas vidas. Pai eterno, te agradecemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Agradecemos pelo incentivo que estamos recebendo das lições da escola dominical, para que alavanquemos a obra missionária em nossas igrejas. Ajuda, Senhor, a cada pastor, ajuda, Senhor, a cada dirigente, a cada um dos teus filhos, que abracem esta causa e assim o evangelho possa chegar a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos e alcançar a todos, Senhor, para o reino de Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.